A importância da gente saber em que território nós estamos pisando, né? Por exemplo, nós estamos numa das primeiras trilhas abertas em território vilinense, no município de Vilhena, onde nem existia a nossa cidade, onde nem existia ainda Rondônia. Já havia uma trilha que era percorrido pelos seringueiros, pelos indígenas que habitavam próximo aqui da estação telegráfica, pelas pessoas que trabalhavam nas linhas telegráficas, né, os guarda-fios, né? Isso daqui representa uma das primeiras trilhas em busca da água potável. Nós estamos próximo da nascente de um dos principais rios do estado de Rondônia, que é o Barão do Melgaço, ou Comemoração de Floriano. Ele nasce aqui, ele está a menos de 50 metros desta trilha histórica, que muitas pessoas vêm fazer um passeio no final de semana, desfrutam deste cenário, desses sons que a natureza nos brinda o tempo todo, mas que de repente nos falta essa referência histórica. Nós estamos numa trilha histórica da época da Comissão Rondon. Vilhena fica numa área de transição entre o Cerrado e a floresta amazônica. Estamos na Amazônia em razão do fluxo das águas, né? E estamos numa área de transição. Olha a beleza desse cerrado, dessa trilha. É algo que precisa ser valorizado, é preciso ser preservado e, sobretudo, reconhecer os aspectos históricos deste espaço. Pensar um pouco sobre a nossa presença no território amazônico, em Rondônia, na cidade de Vilhena, é sempre importante. Nós temos que refletir o porquê que afinal de contas, que nós viemos parar nesse território, né? De onde nossos pais vieram, de onde os nossos avós vieram, que motivo nos trouxe até a este território, e também nos situar, né, nesse contexto, nesse território vilhenense, nesse território amazônico, que a maioria das vezes, quando a gente indaga as pessoas, conversa com as pessoas, a gente percebe que não existe essa percepção de território amazônico, né? E nesse sentido a gente tem que buscar na história, nós precisamos relacionar as informações do dia a dia com a trajetória do que já se passou nesse território. E isso é uma tarefa bastante ampla, porque se a gente pensar no contexto de monarquia brasileira, monarquia da família real portuguesa aqui no Brasil, e proclamação da República, a gente vai perceber que o nosso território está atrelado também a esta situação. Então nós precisamos sempre retornar nesse aspecto da história e tentar estabelecer aí algumas conexões, né? Por exemplo, esse território, como que ele era antes da chegada da Comissão Rondon, antes do dia 29 de junho de 1909, que foi o dia que a Comissão Rondon chega neste território? O que já havia se passado nestas terras? Qual era o contexto desse território? Então,
nesse sentido aí a gente já percebe que é uma tarefa árdua, uma tarefa vasta, é uma tarefa que precisa de vários viés, né? Uma das situações é a gente pensar aí no contexto do primeiro ciclo da borracha, que inicia lá na década de 1870 e ele se estende até 1912, né? Por que eu estou dizendo isso? Porque nesse território já haviam seringueiros, já haviam exploradores. A gente sempre ouve falar de Manaus, Belém, da Amazônia, do Acre, que estava sendo incorporado ao território brasileiro, e a gente às vezes esquece ou passa desapercebido que aqui já havia seringais quando a Comissão Rondon chega por essas terras, né? E a história é muito mais antiga, se a gente pensar um pouquinho, por exemplo, no contexto dos escravos que eram levados até a primeira capitania do Mato Grosso, Vila Bela da Santíssima Trindade. Eles vinham Belém, atual Porto Velho, desciam o Guaporé até a cidade de Vila Bela da Santíssima Trindade. Então há muita coisa para ser pesquisada. Esse espaço que está aqui aos fundos é a chamada Estação Telegráfica de Vilhena. É importante a gente salientar um pouquinho esse termo estação, porque é um referencial. Essa obra, essa construção que está aqui, já é a segunda estação telegráfica de Vilhena. Na verdade, não é mais a Estação Telegráfica de Vilhena, mas foi a primeira obra em alvenaria construída aqui em território vilhenense. Rondon, como já mencionei, chega com sua comissão aqui no dia 29 de junho de 1909 e com o intuito de interligar Cuiabá a Santo Antônio no Rio Madeira, né? Havia esse contexto aí do primeiro ciclo da borracha, a necessidade de ocupação do território, a fronteira oeste brasileira, que praticamente estava desabitada, e a nova república, recém-instalada, via essa necessidade de guardar essas fronteiras. E o telégrafo era o meio mais eficiente de comunicação. Então a Estação Telegráfica de Vilhena tem essa representatividade. O local é este, a construção já não é mais a original, já recebeu, por exemplo, tijolos furados, né? A matéria-prima não é mais a mesma, mas mantém boa parte das características da estação telegráfica construída pela Comissão Rondon, né? Ela teve uma grande... A estação telegráfica ela teve um grande papel, um importante papel, até 1918, mais ou menos, porque nesta época surge a radiodifusão. Então as notícias já poderiam ser propagadas através das ondas sonoras, né? Mas a estação telegráfica continuou funcionando até a década de 60, quando em definitivo foi desativada. Nesse espaço de tempo, não é a casa de Rondon, como muitas pessoas insistem em falar, né? Esse termo, casa de Rondon, é uma alusão a um período em que esse espaço funcionou como Museu Casa de Rondon, né? No final da década de 60, a estação telegráfica foi desativada. O que havia aqui, o que restava aqui de acervo, de material, de documento, foi enviado para Cuiabá. Hoje parte desse material está
no Museu Rondon, lá em Rondonópolis. Alguns estão extraviados na capital do Mato Grosso. Alguns materiais foram para o Rio de Janeiro, né? E que era a sede do governo na época da desativação. A estação telegráfica também, num determinado período, passou por um incêndio. Então, quando os chamados pioneiros da década de 70 chegam a esse território, a estação já estava desativada. E aí é possível comprovar, por exemplo, através de inúmeros registros fotográficos deste espaço, todas as etapas, né? Nós temos fotos, por exemplo, de 1911, de 1915, com a presença de rondons e soldados aqui em frente. A linha telegráfica, ela cruzava na horizontal, nesse sentido, aeroporto, cidade, ou seja, passava em frente da estação. Em algumas fotografias a gente consegue perceber os fios, né? Então, na década de 70, esse espaço ele já estava abandonado. E no final dos anos 70, começo dos anos 80, nós tivemos um processo de revitalização. Na época, o Banco do Estado do Acre, o Banacre, que tinha um grupo de diretores que prestigiavam essa questão da história, da memória. E o Banacre tinha uma sede em Rondônia, e teve uma sede também na cidade de Vilhena, e eles financiaram a primeira restauração deste imóvel, né? Hoje é um espaço patrimônio, um patrimônio tombado pelo IPHAN. Muitas pessoas lutaram, batalharam, se esforçaram para que hoje pelo menos tivéssemos esta construção preservada e prestes a ser entregues de novo à população. Assim que o Banco do Estado do Acre restaurou o imóvel, foi transformado no Museu Casa de Rondon. Um dos primeiros articuladores foi o então representante aqui como prefeito, o Arnaldo Lopes Martins, né, que fez esse trabalho de os primeiros passos rumo à transformação da estação telegráfica de Vilhena, que eu prefiro que assim seja chamada, porque a gente tem que, né? Rondon não morou aqui. Tudo bem, houve um período que se chamou Museu Casa de Rondon, foi uma iniciativa também do então primeiro prefeito eleito, Vitório Alexandre Abrão. Nós moramos aqui desde 76, nós vimos muito aqui, meu pai que Deus o tenha, né? Ele nos trazia aqui para passear, porque vir na Casa Rondon era um passeio muito importante das famílias aqui, né? E o movimento era pequeno, porque aqui só eram as ruínas que tinha. E na verdade ela tem um histórico muito interessante, porque a família Zonoecê morou aqui. Eles realmente, o Marciano foi o primeiro índio aculturado aqui na nossa região. E na época era uma viagem até aqui, meu pai nos trazia de caminhão. Eu, enquanto moradora de Vilhena, e que eu cresci aqui, tenho minhas raízes aqui, né? Minha família toda aqui, isso aqui é um ponto importantíssimo na história de Rondônia, não só de Vilhena, e também do Brasil, porque conta a história de como foi feita essa região, como foi desbravada essa reunião. A partir daí, muitas pessoas vieram para cá, né? A partir dessa abertura, muitas pessoas vieram para essa região, né? Muitas oriundas do sul do Brasil, só que nós temos também o pessoal da região aqui, da região norte, que também vieram se estabelecer aqui, né? Vilhena foi colonizada pelo sulista. Então, isso aqui é um ponto importantíssimo na nossa história, né? Além desse espaço ser representativo com um marco inicial do processo de ocupação de Vilhena, né? Por exemplo,
Estação Telegráfica de Vilhena, já é uma alusão aí, já foi um processo de assimilação do território. Essa região ficou conhecida como Vilhena, né? Tem algumas lacunas que precisam ser aprofundadas em termos de pesquisa sobre, por exemplo, os primeiros telegrafistas, lá de 1909, 1911, mais ou menos, quando a estação foi ativada, até 1965. Quem é que ocupou este espaço? Quem eram os responsáveis pela transmissão e recepção das mensagens através das linhas telegráficas? Nós temos aí reconhecimento, né? Conhecimento é público, é bastante difundido a presença em nosso território da família Zonoicê, do Marciano Zonoicê. Marciano Zonoicê foi um telegrafista da estação telegráfica aqui. Ele nasceu onde hoje já existia o Salto Utiariti. Em 1912, Marciano nasceu. E ele foi para o Rio de Janeiro, aprendeu o ofício de telegrafista, se tornou telegrafista em 1943, junto com sua esposa Maria Augusta e já alguns filhos. Eles vêm para a estação e permanece até o momento da sua desativação. Nesse contexto histórico também, nós temos personagens importantes da história da antropologia, da ciência, da pesquisa em termos mundiais. Por exemplo, nós tivemos aqui, logo depois da chegada da Comissão Rondon, a presença de Edgar Roquette Pinto, que é o pai da radiodifusão. Ele era um médico, antropólogo, um cientista, um investigador, e ele fez todo um mapeamento de como os povos indígenas, principalmente, viviam e eles estavam. Então, existe no livro Rondônia, que foi publicado pela primeira vez em 1917, toda aí uma gama, um conjunto de informações que é importante que sejam estudadas, né? Mais tarde, nós tivemos a presença de Claude Lévi-Strauss, que é o pai da antropologia também, o autor da teoria estruturalista, em que ele pesquisa o modo de vida dos últimos selvagens do território, assim chamados, né? Os povos indígenas. Então ele pesquisa as etnias que fazem parte do grande grupo Nambiquara, e ele cria uma teoria estruturalista em que ele defende que não existe uma sociedade superior à outra, existem processos, existem momentos, né? Então a estação telegráfica de Vilhena, a casa de Rondon, não importa como vai ser chamada, mas é importante que toda a população vilenense, os estudantes, os educadores, busquem se aprofundar nesse contexto, né? Fica aí o convite para que a população, de forma geral, se interesse mais um pouquinho pela nossa história, pela nossa memória, não só pela memória recente, mas se a gente quiser ter uma identidade consistente, é preciso que a gente se debruce sobre isto. Educadores, interessados de maneira geral, pioneiros, estudantes, que todos nós nos unamos em prol da busca da informação.